Em 1923, a pequena cidade de Vale Sereno parecia viver em paz. Ruas de terra, lampiões fracos e silêncio absoluto após o pôr do sol. Mas naquele inverno algo mudou. Primeiro foram os sussurros. Depois, os olhares desconfiados entre vizinhos. E então veio o desaparecimento que ninguém ousava comentar. Clara Almeida foi vista pela última vez na noite de 14 de julho. Dizia-se que ela caminhava sozinha perto do velho moinho. O vento era cortante e estranho naquela madrugada. Um cheiro metálico pairava no ar. Testemunhas juraram ouvir um choro abafado, mas nenhuma alma teve coragem de investigar. Na manhã seguinte, encontraram apenas o xale dela. Estava rasgado e coberto de lama escura, o tecido parecia queimado nas bordas. O delegado tentou acalmar a população. Disse que era apenas um sequestro comum, mas seus olhos revelavam puro pavor. Dias depois, cartas anônimas começaram a surgir. Eram deixadas nas portas das casas. Todas tinham a mesma frase escrita à mão. Ele voltou para buscar o que é dele. A tinta parecia fresca, mas o papel era antigo. Tão antigo quanto os registros da fundação da cidade. Os mais velhos falavam de um pacto feito em 1899. Um segredo enterrado na capela abandonada. Um nome que nunca poderia ser pronunciado. Diziam que certas famílias carregavam uma dívida. Clara pertencia a uma dessas linhagens. E o prazo havia expirado. O padre local começou a ter pesadelos constantes. Em seus sonhos, o sino da igreja tocava sozinho. Sangue escorria pelas paredes da sacristia. Ele via Clara parada no altar. Mas seus olhos estavam completamente negros. E sua boca se movia sem emitir som algum. Na terceira semana, animais começaram a aparecer mortos. Galos, cães e até cavalos sumiam durante a noite. Seus corpos eram encontrados secos, pálidos, sem uma única gota de sangue visível. A cidade mergulhou em paranoia. Ninguém mais dormia com as luzes apagadas. Um jornalista de fora decidiu investigar o caso. Chegou de trem numa tarde cinzenta. Chamava-se Augusto Ramos. Cético, acreditava que tudo não passava de histeria coletiva. Até encontrar o primeiro registro antigo no cartório. Um documento marcado como confidencial. O papel mencionava um ritual realizado em 1920, 3 anos antes do desaparecimento. Falava sobre prosperidade em troca de algo precioso. Assinado por 6 famílias fundadoras. Entre elas, a dos Almeida. Augusto começou a sentir que não deveria estar ali. Naquela noite, ele ouviu passos no corredor da pensão. Portas batiam mesmo sem vento. Sussurros atravessavam as paredes finas. Alguém repetia seu nome lentamente. Ele correu até a janela. E viu uma figura parada sob o poste de luz. A figura usava um chapéu antigo. Roupas que pareciam do século passado. Seu rosto era apenas sombra. Mas seus olhos brilhavam de forma antinatural. Quando o jornalista piscou, ela sumiu, deixando apenas marcas profundas na terra. Na manhã seguinte, o jornalista visitou a capela abandonada. O lugar estava trancado há décadas. Mesmo assim, a porta estava entreaberta. O cheiro de mofo misturava-se com algo podre. No centro do altar havia um círculo desenhado. E no meio, o xale de Clara novamente. O círculo parecia recente. Mas os símbolos eram antigos demais. Augusto fotografou tudo rapidamente. Ao revelar o filme mais tarde, algo apareceu. Uma silhueta atrás dele, observando-o bem de perto. O delegado pediu que ele fosse embora. Disse que a cidade não precisava de mais problemas. Mas a voz dele tremia. Havia medo verdadeiro ali. Como se soubesse de algo irreversível. Algo prestes a acontecer. Na 4ª semana, outra jovem desapareceu. Pertencia à mesma linhagem. A cidade entrou em colapso. As famílias começaram a queimar documentos antigos.
Tentavam apagar o passado. Mas o passado já estava caminhando pelas ruas. O padre confessou a Augusto um segredo. O pacto exigia uma entrega a cada geração. Uma vida em troca de estabilidade. Eles acreditavam que era superstição. Até 1923 provar o contrário. A dívida estava sendo cobrada. Na noite da lua cheia, o sino tocou sozinho. Todos ouviram, mesmo sem ninguém na torre. As portas das casas batiam simultaneamente. Crianças choravam sem motivo. Algo estava se movendo na escuridão. Augusto decidiu ficar na capela até o amanhecer. Queria provas definitivas. Levou sua câmera e um crucifixo. À meia-noite, o chão começou a tremer. O círculo no altar brilhou suavemente. E uma sombra emergiu do centro. A sombra tomou forma humana. Mas era alta demais. Seu corpo parecia feito de névoa e ossos. Olhos vazios, infinitos. Uma voz ecoou sem som. Vocês prometeram. Clara apareceu atrás da entidade. Pálida. Imóvel. Seus lábios costurados por linhas escuras. Ela tentou gritar. Mas apenas um som abafado escapou. Como se pedisse ajuda. Augusto tentou fotografar. A câmera quebrou em suas mãos. O vidro estilhaçou. Cortes abriram em sua pele. Ele caiu de joelhos, sentindo o ar desaparecer. A entidade apontou para ele. O círculo se expandiu. As paredes começaram a rachar. O sino tocava freneticamente. Um vento impossível girava ao redor. E então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, a capela estava intacta. Sem círculo. Sem sinais de luta. Sem Augusto. Apenas uma nova carta foi encontrada. Outra dívida paga. A cidade silenciou completamente. Ninguém mais mencionou Clara. Nem o jornalista desaparecido. As famílias reforçaram o pacto. Selaram novos documentos. Assinados com mãos trêmulas. Nos anos seguintes, prosperidade voltou. Colheitas fartas. Negócios em crescimento. Nenhuma tragédia aparente. Mas a cada geração, uma jovem sumia. 26 em 1947. Repetiu-se. Em 1962. Novamente. Sempre mulheres da mesma linhagem. Sempre na mesma fase da lua. Sempre com cartas anônimas. O ciclo nunca falhava. Em 1970, um incêndio destruiu a capela. Alguns acreditaram que o mal terminou. Mas os registros antigos desapareceram. Como se nunca tivessem existido. Exceto por uma fotografia encontrada intacta. A última de Augusto. Na imagem, ele estava sorrindo. Mas seus olhos estavam negros. Atrás dele, Clara observava. Com os lábios ainda costurados. E a sombra estava mais nítida do que nunca. A fotografia foi trancada no porão da prefeitura, mas funcionários relatavam passos no local, e vozes sussurrando nomes antigos. Sempre durante o inverno. Sempre às 3 da manhã, a mesma hora do primeiro desaparecimento. Hoje, Vale Sereno ainda existe. Pequena, tranquila e silenciosa. Mas moradores evitam falar de 1923. Alguns juram ouvir o sino tocar sozinho. E quando uma jovem da linhagem completa 18 anos, a cidade inteira prende a respiração.